Fala pessoal, voltando ao podcast Blitzkrieg Hop, depois de uma longa temporada aí parado, a gente começa hoje o primeiro episódio da terceira temporada. Vai ter algumas surpresas, alguns formatos diferentes nessa temporada. Espero que vocês gostem. Para quem gostar, na plataforma que estiver escutando, segue a gente aí, dá um like, avalia o podcast, faz comentário, manda mensagem, participe, que eu preciso de mais ideias que vocês mandem para mim para eu fazer os episódios. O motivo de ter ficado parado todo setembro foi justamente não ter tido nenhuma inspiração para falar sobre cerveja. Na verdade, a correria estava tão grande e passava meio batido o podcast. Então, ajudem, mandem tema, seja tem meu e-mail aqui no corpo do podcast, mas também vocês conseguem em algumas plataformas digitais deixar o comentário e daí eu consigo ler. Obrigado para todos aqueles que continuaram assistindo durante esse período sem ter episódios novos, e teve gente que assistiu mais de uma vez o mesmo episódio, então muito legal. Hoje eu vou falar um pouco de um tema que é todo cervejeiro, o medo da gente é servir uma cerveja contaminada. E hoje é bastante fácil, sim, fácil entre aspas, né? É bem controlado o ambiente industrial, é bem seguro, a gente sabe todas as técnicas, a gente tem todos os conhecimentos disponíveis, tem produtos para sanitizar os equipamentos ou o ambiente. Então é super fácil de controlar uma contaminação, para quem, lógico, tem o conhecimento, né? Mas não foi assim, há 500 anos atrás não era desse jeito que acontecia. E eu vou contar como que a contaminação das cervejas na Idade Média e até antes da Idade Média, elas influenciaram a chegar na lei de pureza. Provavelmente a lei de pureza é a lei mais importante da proteção do consumidor em vigor até hoje, a lei mais antiga, que passou já de 500 anos de lei, e ela acaba sendo resumida só com água, malte, lúpulo e fermento. Só que para chegar até a lei de pureza, no dia 23 de abril, quando o Duque assinou o decreto, antes disso teve muitas coisas que foram acontecendo até chegar nesse ponto. E uma das coisas foi uma quantidade enorme de cerveja contaminada que havia e a loucura que gerou todo mundo querendo acabar com as cervejas contaminadas daquela época. Lógico, a lei de pureza não surgiu devido à segurança alimentar, às cervejas contaminadas. Ela teve muito a ver isso aí para o formato dela, para ela dar ao corpo e se tornar o que ela se tornou, mas os principais motivos foram taxação. Eles conseguiam com 4 ingredientes controlar muito melhor a produção e também proteger a indústria de panificação, que usava muito centeio, trigo para fazer cerveja, e não era tão fácil a agricultura naquela época, tinha muita perda e o pessoal ficou com medo que acontecesse escassez de comida, não tivesse pão para a população. E com isso daí eles também colocaram que na cerveja só podia usar malte de cevada, na verdade cevada, né? No começo não tinha malteação, e daí o trigo e o centeio ficou protegido. Mas aí é lá para frente, 1516. Vamos voltar muitos séculos antes disso e começar a contar um pouco a pré-história da lei de pureza. Se a gente levar em consideração que a gente começou a estudar, entender dos micro-organismos, conhecer os micro-organismos no século XIX, e a cerveja tem, vamos dar um chute aí, 10 mil anos de história, vamos falar que essa vida da cerveja com conhecimento de levedura, de bactérias, das contaminações, é um pedaço muito pequeno da história da cerveja. Boa parte da história da cerveja foi bebida uma coisa contaminada. A sorte que a gente tem
é que a contaminação na cerveja não causa dano para o ser humano. Por isso que na Idade Média ou até antes, na época do Egito, a cerveja era utilizada para hidratar a família, por causa que no processo de fabricação de cerveja se acaba matando os micro-organismos patogênicos, a própria fermentação acaba protegendo para não ter outros contaminantes que vai fazer mal para o ser humano. Então a cerveja é uma bebida segura. Quando a gente fala em contaminação, é mais uma questão de você estar tomando uma coisa que não é aquele gosto que você quer tomar. Ela está ácida, está com diacetil, que é uma contaminação muito comum. Então isso aí não faz parte do produto que foi desenhado. E a maior parte da história da cerveja, o pessoal acreditava que o que produzia o álcool, que também ninguém nem sabia que era álcool aquilo lá, mas o que fazia você beber uma bebida e ficar feliz da vida, era alguma coisa divina. Aquele lodo que ficava no fundo do pote na hora que acabava de beber a cerveja, era uma coisa divina, alguma coisa que aconteceu lá e foi produzido essa bebida que causava uma sensação legal em quem bebia. Depois que foi descoberto os micro-organismos, bactéria, levedura, vírus, e microscópio, Pasteur, todos esses cientistas que estudaram os micro-organismos, a cerveja foi tomando uma outra forma. A cerveja que a gente entende como cerveja hoje é essa cerveja recente que a gente está falando depois do século XIX. O mais bizarro é que, como tinha esse sabor indesejado na cerveja antiga aí da Idade Média, de 1000 anos atrás, eles começaram a adicionar alguns produtos para mascarar a contaminação da cerveja. Seja ervas, frutas, várias substâncias que eram utilizadas para mascarar qualquer defeito da cerveja. Muitas delas causavam muito mal para quem bebesse. E isso que é o mais bizarro, porque se tomasse a cerveja contaminada, não ia causar mal nenhum para a pessoa, só aquele gosto que não ia estar bom. Mas eles adicionavam alguns produtos que deixavam sensação alucinógena. Tem relatos na Inglaterra, na época da Porter, quando a Porter dominava o mundo, que colocava tinta na cerveja, colocava ópio, colocava várias substâncias que agredia quem estava bebendo. Isso aí é quando isso se espalhou no que se conhecia de mundo na época, na produção de cerveja. Um dos casos bem famosos que tem relatado na medicina é da St. Antonius Beer. Isso aí era na Idade Média e era uma cerveja feita com centeio, e essa cerveja ela acabava dando uns efeitos colaterais nas pessoas que bebiam ela, né? Por causa que o malte de centeio ele é mais suscetível à ação de um fungo, que ele causa como se tivesse tomado um LSD, causa alucinação, tem gente que tem dor de barriga, parada cardíaca, má circulação nas extremidades. Esse fungo pode atingir qualquer cereal, mas o centeio é muito mais suscetível. E essa cerveja era feita com centeio. E quem tomava ela ficava muito louco. E é documentado isso, estudado pela medicina, e foi na época proibido. Mas na época, na Idade Média, ao mesmo tempo que foi combatida essa cerveja com centeio, alguns cervejeiros mal intencionados acabaram usando também esses maltes para fazer essa cerveja contaminada com fungo, que deixava o pessoal muito louco, não da cerveja, mas da toxina produzida pelo fungo. É uma coisa engraçada, porém essa toxina pode matar uma pessoa, né? Não tem nada de engraçado, na verdade, né? Essa foi um fato curioso, onde algumas pessoas utilizaram sabendo do fungo e podendo causar a morte de alguém. Por isso que a gente sempre fala em segurança alimentar quando está falando em comida, né? Daí, se a gente parar para pensar que quando a gente fala em Alemanha na Idade Média, na verdade a Alemanha não existia na Idade Média, né? Existia um monte de feudos.
controlado pelos senhores feudais. E cada feudo tinha a sua própria legislação. Desde na Idade Média, a cerveja já era parte da cultura daquela população que vivia onde a gente conhece como Alemanha hoje. E a cerveja, sendo uma bebida muito popular, como a gente conhece a ação tradicional dos políticos, né? Os senhores feudais começaram a sentar a mão em decreto, vendo que tinha esses casos de contaminação, de cerveja matando gente, cerveja fazendo mal para as pessoas. Eles começaram a mandar a brasa em decreto, mas de uma forma bastante aleatória, de uma forma sem conhecimento técnico nenhum, como continua até hoje, né? Quando algum político vai fazer alguma lei populista, né? Visando mais encher linguiça do que realmente salvar a cerveja do feudo dele. E virou uma bagunça aquilo lá. Cada feudozinho tinha uma legislação diferente, não só para cerveja, né? Para tudo. Só que não trazia resultado nenhum. A cerveja continuava fazendo mal para as pessoas, continuava contaminada. Com o tempo, foi meio que desenhando algumas legislações que fossem dar algum efeito para a qualidade do produto. Eu vou ler aqui porque tem data, tem nome de lei, né? Pega que nem assim, talvez a primeira legislação que teve algum efeito, por mais bizarro que pareça, já vão entender daqui a pouco, né? Quando o imperador Frederic Barbarossa, em 1156, ele criou a Justitia Civitatis Augustensis. Eu tive que ler que não tinha como, em Augsburg, na Baviera, onde ele falava que o cervejeiro que fizesse cerveja estragada, ele tinha que ser punido. Não falava como, né? Dá para imaginar em 1156 como. E sua cerveja tinha que ser destruída ou distribuída sem custo nenhum para a população pobre. Bom, tá, não é o ideal, mas aí parou um pouco as legislações bizarras dos feudos e começou a querer andar uma questão de qualidade, né? Não tem nada de qualidade, mas começando andando, né? Já em 1923, a cidade de Nuremberg obriga a usar só barley. Eu li do livro em inglês, eu escrevi em inglês. Obriga a usar só cevada para a produção da cerveja, dentro do feudo da cidade de Nuremberg. Em Regensburgo, também na Baviera, a gente vai vendo todas cidades importantes dentro da Baviera. Baviera é o estado que depois, mais para frente, vai dar na legislação principal, mas aí a gente já começa a ver algo andando em direção à lei de pureza, né? Em Regensburgo, na Baviera, em 1453, o físico Konrad Megenwart, não sei se o nome do cara tá certo, o que eu tô lendo, proibiu o uso de semente, ervas e qualquer outras especiarias que tivesse ali dentro da cidade de Regensburgo. Então a gente já vê aqui, ó, fala já em Nuremberg sobre utilizar só cevada na cerveja, e em Regensburgo, 1453, vê que a gente já está chegando perto ali do 1516, já é proibido as especiarias, frutas e sementes e todas essas coisas extra que põe na cerveja. Em paralelo a isso, olha que interessante o que vai acontecendo na cidade de Munique. Ela já vai criando algumas legislações. Em 1363, o que hoje a gente chamaria de prefeito da cidade de Munique,
ele assume que ele vai fiscalizar todas as cervejarias da cidade. Elas vão começar a ser fiscalizadas pessoalmente pelo governo, para ver se eles não estão fazendo nenhuma coisa errada. Em 1447, fato importante, em 1447 é decretado pelo prefeito de Munique que todas as cervejas dentro da cidade de Munique devem ser feitas com cevada, lúpulo e água. Os 3 ingredientes que vai ser decretada a lei de pureza, só que muito antes de 1516, em 1447. Em 1487, 40 anos depois, o Duque Albrecht IV, ele entra com mais vigor na fiscalização dos 3 ingredientes, água, malte e lúpulo. Ele começa a obrigar mesmo as cervejarias a utilizar, já que não vinha sendo cumprida a legislação. Em 1493, o Duque Georg estende essa legislação dos 3 ingredientes, que era só dentro da cidade de Munique. Ela vai até uma parte central da Baviera. Então a gente praticamente já tinha a base da lei de pureza formada desde 1447 dentro da cidade de Munique. E a gente viu também acontecendo algo semelhante em outras cidades ali dentro de Munique. Falei Munique não, Baviera, né? Confundi. Como estavam essas várias cidades importantes criando algo que falava da mesma coisa, em 1516 o Duque Wilhelm Funf, não sei, quarto, eu sempre confundo Funf e Vier em alemão, ele decretou a lei de pureza. Se a gente pegar o texto original da lei de pureza, ele é relativamente extenso, só que uma pequena parte dele só fala da produção, usar malte não, usar cevada, lúpulo e água para fazer cerveja. O resto ele fala do tamanho, de volume, de preço, de punição, de várias outras coisas que não malte, água e lúpulo. Outra curiosidade nessa lei original de 1516 é que em nenhum momento cita a palavra malte e nem fermento. Além disso, não se fala em alta e baixa fermentação, lager e ale. Não existe isso na lei, como depois ela foi ser incluída também. Também não fala do malte de trigo, que mais para frente vai ser incluso na legislação, na Reinheitsgebot, a famigerada lei de pureza. Famigerada não, a famosa lei de pureza. Talvez a grande decepção do Duque de Wilhelm e de todos os outros que estavam apostando na lei de pureza foi que, apesar dessa regulamentação, as cervejas continuavam contaminadas. Não foi isso que fez elas melhorarem. Porque se a gente pensar em 1516, ninguém sabia o que era micro-organismo. Então elas continuavam sendo contaminadas. Foi só 37 anos mais tarde, quando o filho do Wilhelm assumiu o poder, o Albrecht V assumiu o poder, foi que ele começou a perceber um negócio meio estranho. As cervejas que eram produzidas durante o inverno, elas não tinham o gosto ruim das que eram produzidas no verão. Isso a gente sabe hoje que é lógico, né? Se a gente pensar na Baviera, pegando o inverno com o vento soprando dos Alpes, resfriando todo o estado da Baviera, os micro-organismos contaminantes, eles trabalhavam de uma forma muito mais lenta, não dando tempo da cerveja contaminar. Já no verão, o verão de Munique, o verão da Baviera é quente. A temperatura ficava sempre numa temperatura ideal para que os contaminantes tomassem conta da cerveja. Então o filho do Wilhelm, o Albrecht,
notando isso, ele acabou proibindo as cervejas feitas no verão. Então, em 1553, ele proibiu a cerveja de ser fabricada entre 29 de setembro e 23 de abril. Com isso, o dono de cervejaria, quem trabalhava na cervejaria, eles tinham que procurar uma alternativa, trabalhar em outra coisa. Isso daí durou tempo, foi só em 1850 que caiu essa proibição da cerveja no verão. Então, por quanto a gente está falando aí? 3 séculos, 300 anos, todo cervejeiro entre 29 de setembro e 23 de abril, ele teria que ir buscar uma alternativa para trabalhar, porque a cervejaria dele estava proibida. Um fato interessante dessa proibição de fazer cerveja no verão foi que não só que ele estava apenas combatendo os micro-organismos contaminantes de evoluírem dentro do produto da cerveja, mas também, se a gente pensar que a fermentação ale precisa de uma temperatura mais alta, de 18 a 25 graus centígrados, ele estava naturalmente selecionando os micro-organismos, as leveduras de baixa fermentação, que iria acontecer muitos séculos para frente. Então, além da proteção da cerveja, ele acabou também mostrando o caminho para as leveduras chegarem no futuro, que seriam as lagers, as famosas lagers da Alemanha. Provavelmente eles continuaram descobrindo, né, que a cerveja continuava contaminada. Não é só produzir cerveja no inverno que vai fazer com que a contaminação não aconteça. Muito mais complexo do que isso. Como eu falei no começo, precisa de produto químico para limpar, precisa de o tanque feito com material sanitário, com todas as técnicas de higienização que a gente tem hoje em dia dentro de uma indústria. Mas deu direcionamento, depois aí mais para frente, muitos séculos para frente, com a descoberta dos micro-organismos, microscópios, estudo de Pasteur, como eu falei já anterior, a gente foi chegando nessa técnica de sanitizar, de higienização dentro de uma indústria alimentícia. Um fato que eu acho muito legal a gente está acostumado a falar hoje, pô, por que proibiu, né? O que tem a ver se colocar um morango na cerveja, um gengibre, uma pimenta do reino? Por que não isso, né? E muita gente não entende, acha que pô, os alemães proibiram tudo da cerveja, tal, não sei o quê. Mas na verdade eles tiveram que acabar proibindo o uso dessas substâncias, dessas frutas, ervas, especiarias, justamente porque o que vinha sendo utilizado na época não era para acrescentar em aroma, em sabor, em complexidade no produto, como a gente vê hoje em muitas cervejas belgas, americanas, brasileiras, tudo no mundo inteiro, né? Mas principalmente para mascarar defeitos da cerveja, e muitos desses defeitos causando dano para a saúde de quem estava bebendo. Então você estava mascarando um dano que poderia causar para a pessoa. Sem falar que muitos desses produtos que eles adicionavam também causavam danos para as pessoas. Então, quando a gente volta 500 anos atrás para entender a lei, a gente começa a compreender o porquê que ela proibiu essas substâncias. Ficou só água, hoje, né, água, malte e lúpulo e fermento, né, que é o que ela se tornou a legislação mais moderna. E por isso, depois ela foi se tornar a base de toda a legislação alimentar alemã, principalmente a legislação de bebida. Foi a partir dela que virou a legislação atual, que está em vigor até hoje na Alemanha. Eu já falei em outros podcasts, na outra temporada, sobre a lei de pureza, e hoje ela não tem mais tanta força dentro da Alemanha. Ela está englobada aí dentro dessa legislação de bebida. 70% da população alemã suporta a lei de pureza, elas querem que continue a lei de pureza existindo, por uma razão simples. Ele quer saber o que ele está pondo na boca dele.
E a gente encontra algo semelhante à lei de pureza na Alemanha, na planificação, na charcutaria, nas carnes. Então, a legislação alemã ela acaba dando uma importância muito grande para a segurança alimentar, como deveria ser no mundo inteiro, né? E a lei de pureza hoje serve mais como uma legislação para a segurança alimentar. Bom, pessoal, a ideia era dar essa noção do que aconteceu antes da lei de pureza, para a gente conseguir entender a lei em si, por que dos ingredientes dela, por que ela surgiu, por que ela é tão importante. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, eu vou contar um pouco, usando essa informação de hoje, por que a Alemanha é conhecida como o país das lagers, o país das baixas fermentação, de cerveja de baixa fermentação. Se vocês gostaram, como eu falei, deixa o comentário, coloca o joinha, compartilha com os amigos, é uma forma super fácil de ajudar, só vocês compartilharem o podcast com os amigos já vai estar ajudando bastante eu continuar fazendo. Que também vocês podem fazer uma doação voluntária se quiser, quem achar que o conteúdo é relevante. Faça aí uma doação, tem o link aí na descrição do podcast. Faça uma doação voluntária, ajuda eu manter o estudo meu para fazer o podcast. Ajuda um pouco compensar o tempo que eu dedico para fazer esses episódios para vocês. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo, obrigado por vocês terem ficado até aqui. E manda sugestão de tema também para eu continuar fazendo esses novos episódios da terceira temporada do podcast Blitzkrieg Hop.